Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo agora lá em Lucas capítulo 21, verso 25. Esse é o texto da palavra de Deus que vamos meditar nele. Lucas 21, verso 25. Eu vou ler dois textos com vocês. Esse é o primeiro. Lucas capítulo 21, verso 25 da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25. A palavra de Deus, aqui em Lucas 21, verso 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, nós vamos ler Mateus, capítulo 24. Mateus 24, verso 3 ao 14. Mateus 24, verso 3 ao 14. E a palavra de Deus diz aí: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Nós vamos orar assentados, feche seus olhos. Repita depois de mim essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Desperta o meu coração, aviva a minha mente, sacode a minha alma, de maneira que eu possa nesta noite receber mais uma vez o toque da tua presença, o poder do Senhor possa se manifestar mais uma vez em minha vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, essa noite eu quero pensar um pouco com vocês, e o tema da minha pregação é esse: sinais da volta de Jesus. Já tem alguns dias que eu estou ficando muito angustiado com esse assunto, e Deus vem despertando o meu coração sobre esse assunto. E nessa noite, a minha palavra é uma palavra para despertar o seu coração, para despertar a sua mente, para dar em você um despertamento. Por quê? Preste atenção. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos sobre a sua segunda vinda. Jesus está conversando com os seus discípulos, e este assunto da volta de Jesus à terra pela segunda vez entra em evidência. E este assunto da volta de Jesus, ele é um dos assuntos mais tratados em toda a Escritura Sagrada. Mas o que acontece quando nós falamos que Jesus está voltando?
Acontecem algumas coisas que deixam a gente preocupado. Primeiro, muitas pessoas negam que Jesus voltará. Tem muita gente que não acredita que isso é história, que Jesus não vai voltar. Outras pessoas tentam marcar datas para a segunda vinda de Jesus. Então tem gente aí com muita frequência dizendo que Jesus já voltou. Tem uma religião aí, uma seita aí, que diz que Jesus já voltou. E eles acreditam nisso. Existem também aqueles que dizem crer na segunda vinda de Jesus, mas quando você olha para essas pessoas que dizem acreditar na volta de Jesus, você repara que essas pessoas vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Elas não se preocupam mais com a santidade de vida, elas não se preocupam mais com a vida coerente, reta e aprovada aos olhos de Deus. Muitas pessoas que dizem e que cantam uma música como essa que nós cantamos por último, que a igreja vai ser arrebatada. Deixa eu dizer para você, quando Jesus fala num dos momentos no Evangelho sobre a sua volta, ele diz assim: haverá dois na cama, um será arrebatado, o outro não. E Jesus diz sobre esse arrebatamento que muitas pessoas não estarão preparadas para a sua volta, muitos estão distraídos. Pessoas estão vivendo hoje como se Jesus não fosse voltar. E aqui nesse texto de Mateus, no capítulo que nós lemos, do 24, verso 3 ao 14, Jesus está no Monte das Oliveiras, tendo uma conversa particular com os seus discípulos. E Jesus diz a eles que alguns sinais acontecerão quando a sua volta estiver próxima de ocorrer. E a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: que sinais são estes que indicam que a volta de Jesus está muito perto? A razão de eu preparar essa mensagem foi que nesses dias agora, nos últimos 15 dias, eu li duas matérias que sacudiram o meu coração na mídia e nos meios de comunicação. E que são duas revelações que estão se cumprindo nesse mês de setembro. Estão se cumprindo dois desses sinais. Veja, que sinais são estes? Em primeiro lugar, quando a volta de Jesus estiver próxima, haverá sinais no sol. Você reparou alguma mudança no sol? Ah, você falou assim, está muito quente. Não estou falando do calor. Quando chegar em casa, digite na internet algumas pesquisas sobre o sol. Lucas 21, 25 diz assim, Jesus falando: haverá sinais no sol. Esses dias, o jornal R7 publicou uma matéria da NASA, e a NASA identificou nesses tempos recentes agora, manchas negras perigosas no sol, que são 4 vezes maiores do que a Terra. Eles não sabem se isso está crescendo, eles não sabem se isso vai continuar aumentando, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Os cientistas estão prevendo que no próximo pico desse ciclo de manchas negras no sol, eles dizem que o próximo pico vai acontecer no ano de 2025. Mas o que me chamou a atenção foi que essas manchas negras são enormes, é 4 vezes o tamanho da Terra e parece que vão aumentar, mas eles não sabem dizer quantas manchas vão surgir negras no sol a partir do ano de 2025 e nem quão agressiva essas manchas serão a partir desse momento. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Você sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Dessas manchas negras surgirem no sol? Jesus disse que isso não é só um fenômeno eletromagnético, como dizem os cientistas por aí. Eles estão dizendo que este escurecimento do sol é algo que eles não estão identificando.
Mas a Bíblia diz e Jesus fala que esse escurecimento do sol já aponta para o sinal da sua vinda, porque lá em Apocalipse 6:12, a palavra de Deus diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto e o sol se tornou negro como um saco de crina. Você consegue perceber a seriedade disso? O anjo abre o sexto selo e o sol começa a perder a sua luminosidade, manchas começam a surgir, ao ponto que elas vão assumir o controle total do sol. Irmãos, Jesus está voltando e isso não é brincadeira. O sol está sinalizando que Jesus está próximo. E Jesus, quando ele ensinou os discípulos dizendo: haverá sinais no sol, o sol já deu o seu sinal. A minha pergunta é o seguinte: você está pronto para a volta de Jesus? Ou você vai continuar a sua vida nesse escambau que está por aí? Tem muita gente vivendo a vida dentro da igreja como ímpio, como gente que nunca se converteu. O sol está perdendo a sua claridade, o sol está recebendo manchas negras, e daqui a pouco não haverá luz no sol, porque a Bíblia diz que o sol se tornará negro como um saco de crina. Quando eu li essa matéria, meu coração ficou incomodado, porque a minha função como sacerdote é te alertar que o noivo está às portas. Maranata. Em segundo lugar, outro sinal recente que me incomodou muito, e por isso preparei essa mensagem, é que a volta de Jesus está muito perto, e ele diz que haverá sinais na lua. Que sinais na lua? Veja, em Lucas 21:25, Jesus diz assim: haverá sinais no sol, haverá sinais na lua. Agora, no dia 4 de setembro desse ano, escute isso, uma informação científica sobre a lua foi publicada nos meios de comunicação. Novamente a NASA está preocupada. Eu não, eu conheço a Bíblia, mas a NASA está preocupada. E a matéria que o jornal publicou começa dizendo o seguinte, eu escrevi para não falar de mim mesmo, diz assim: alguma coisa realmente estranha está acontecendo na Lua e está deixando os cientistas um tanto intrigados. E o que é que está acontecendo na Lua, meu irmão? Deixa eu te dizer, eles começaram com um satélite a observar a Lua, e de repente eles descobriram que a lua está começando a ficar ferruginosa, está começando a ficar avermelhada, mas não é de qualquer modo. No ponto norte, do polo norte da lua, a parte de cima está começando a ficar vermelha, a parte de baixo, o sul também, mas a parte de cima ela é um pouco mais extensa, avermelhada. Essa parte norte da lua, a parte de cima que está começando a ficar avermelhada, e esse vermelhidão, essa ferruginosidade está aumentando, é a face da lua que dá de frente para a terra, e eles estão muito incomodados, porque a face da lua que você e eu vemos, está começando a ficar lá no polo norte vermelha, e a parte de trás dela, que dá de frente para o sol, não está acontecendo absolutamente nada disso. Esse fenômeno da vermelhidão da lua está acontecendo só para quem olha da terra e a vê, não do seu outro lado. A lua está se tornando gradativamente avermelhada. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Apocalipse 6:12 novamente diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Você está entendendo? A lua está começando a ficar vermelha. E daqui a pouco a gente vai conseguir ver isso a olhos vistos. Sem que os satélites, sem que esses Hubble possa filmá-la. E a parte que fica vermelha é só a parte que a terra enxerga. Jesus está à porta, irmãos. Jesus está voltando, isso não é brincadeira.
Você e eu precisamos tomar atenção com isso. A volta de Jesus está próxima. Então hoje mesmo você e eu precisamos colocar atenção nisso e acertar a nossa vida com Deus antes que seja tarde demais para você. O sol está começando a ficar negro, a lua está começando a ficar vermelha. Que sinal mais você precisa? Já está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos. Os cientistas não conhecem a Bíblia, eles estão intrigados, mas nós sabemos, e você vai continuar a sua vida de qualquer jeito. Jesus está voltando. Em terceiro lugar, a volta de Jesus será precedida por um tempo de profunda angústia e dor e de tribulação. O verso 9 diz aí, Mateus capítulo 24, verso 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós gostamos muito de falar dos cristãos que foram mortos pelo Império Romano, que foram jogados nas covas dos leões ou nas arenas do Império Romano para serem divertimento para a população que era toda ela ímpia, e então muitos cristãos morreram. Mas você não tem conhecimento de um fato: no século XX, que terminou há pouco tempo, morreram mais cristãos do que em toda a história humana, mesmo durante o Império Romano. No século XX, tivemos o maior número de mártires na história. O comunismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, essas religiões, e aí quem estiver vendo na internet, que se vire com esse negócio, essas religiões extremistas mataram e matam milhares de cristãos porque professam a sua fé em Cristo Jesus. Não existe islâmico moderado, não existe hinduísta, budista moderado, são extremistas radicais e eles matam todos os cristãos. Ah, pastor, eu tenho um amigo palestino que ele é gente boa. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já fui a Israel 5 vezes, conheço a Jordânia e parte da Palestina. Nunca encontrei um palestino moderado na minha vida. E a única vez na minha vida em que fui visitar um palestino, quando ele apareceu na nossa igreja, lá em João Molevade, quando eu a pastoreava. Um palestino entrou um dia num culto, sentou lá no último banco. E você sabe, eu tenho o hábito de cumprimentar as pessoas quando entram, agora quando entram e quando saem. Peguei os dados, fui fazer uma visita para ele. Quando cheguei, ele me recebeu muito bem, me tratou muito bem, comi umas rosquinhas palestinas, que é a coisa mais deliciosa que eu comi na minha vida, levei para minha mulher, até hoje eu tenho saudade daquelas rosquinhas, nunca vi um negócio tão gostoso como aquilo. Quando eu acabei de sair da casa dele, a pessoa que o havia levado à igreja, era um empresário, que tinha o hábito de frequentar a igreja, alugou uma das suas casas para ele. Quando eu acabei de sair, virei o portão da casa, ele virou para o empresário e falou assim: todos esses pastores e crentes deveriam ser colocados num paredão e ser fuzilados. Morreram mais cristãos no século passado, por causa dessas religiões extremistas, do que em toda a história humana. Jesus disse que seríamos, e ele afirmou isso claramente, seríamos atribulados, que as pessoas nos odiariam por causa do seu nome. E hoje o ódio tem aumentado contra nós, sabe por quê? Porque nós somos contra o homossexualismo, e serei contra até o último dia da minha vida. Eu quero que o STF e todo esse governo que apoia abortismo e todos os outros que apoiarem essa porcariada toda, eu quero que esses homens se convertam a Cristo ou que vão para o inferno. Mas nós não vamos mudar o nosso discurso. Deus criou macho e fêmea, Deus não criou gêneros diferentes. Mas as pessoas têm nos odiado por causa da nossa postura, e isso é sinal de que Jesus está voltando. Não pensem vocês que as pessoas estão nos amando mais, não é verdade. Nós não somos figuras bem vistas por causa do nosso posicionamento, e todas as vezes que nós nos posicionamos, eles dizem assim: não seja tão radical. Jesus disse:
E você e eu estamos vivendo isso. Um tempo de muita tribulação. Em quarto lugar, a volta de Jesus será precedida por um tempo de apostasia. Preste atenção nisso. No verso 4, 5 e 24, Jesus diz assim: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Preste atenção, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está dizendo aqui que um falso cristianismo marcaria os últimos tempos que antecedem a sua volta. Surgiriam falsos profetas, falsos messias, falsos crentes promovendo um falso evangelho. Hoje, querido, o engano religioso no nosso meio está em alta e o abandono da fé verdadeira também está em alta. Hoje as pessoas vêm na igreja não por causa de Cristo, elas vêm na igreja, a maioria das pessoas que vêm na igreja, vêm porque elas querem ficar livres de uma enfermidade, vêm porque o casamento está sendo destruído e ela quer um socorro divino, elas vêm porque alguma coisa está quebrando na sua história, mas elas não vêm porque querem Cristo, elas não vêm porque amam a Cristo, elas não vêm porque amam o Evangelho, elas vêm por causa dos benefícios do Evangelho. Esse é o falso Evangelho. Jesus disse que quem quisesse segui-lo não teria benefícios, essa pessoa teria de tomar a sua cruz, e cruz significa sacrifício, renúncia, cruz significa que você e eu temos um preço a pagar. Hoje nós pregamos um evangelho sem cruz. Vem para Jesus porque você vai enriquecer, vem para Jesus porque a sua vida vai ser uma maravilha, vem para Jesus porque você vai ser rico sim, mas da graça de Deus, você vai ser rico sim, da salvação em Cristo, você vai ter paz, mas você terá de enfrentar muita oposição. Esse é o evangelho da verdade. Mas hoje temos um falso evangelho. Você vem para Cristo e ao mesmo tempo você quer agradar a Deus e ao mundo. Não tem jeito. Não tem como, irmãos. Vivemos nos nossos dias uma explosão da falsa religião. Esses dias, eu e a minha língua, né? Eu falo com a minha mulher, eu e a minha língua, é um problema a minha língua. Porque eu vejo algumas coisas, e eu não precisava falar, eu podia ficar quieto, não tem nada a ver comigo, mas eu vi um colega pastor na cidade, super entusiasmado, e ele começou a postar uns vídeos, no grupo de pastores da cidade, e ele muito entusiasmado, porque Deus levantou na igreja dele, escute isso, Deus levantou na igreja dele, um profeta. Você chegava na igreja dele, o cara revelava a placa do seu carro, a identidade do seu documento, e a igreja dele, que era pequenininha, começou a lotar, ele começou a mostrar que um monte de gente, a igreja lotada, entupida, e quanto mais o cara revelava, mais entupida ela ficava. No primeiro momento que eu bati o olho no cara, eu já sabia de tudo, falei, isso vai dar errado. Irmãos, eu não precisava fazer aquilo, mas um dia eu não me contive. A Lu foi no supermercado comprar um negócio, eu parei o carro próximo do comércio dele. Olhei no comércio dele e não estava. A Lu foi, eu estava esperando, a Lu já estava voltando, ele chegou com o carro. Quando ele chegou com o carro, estacionou, estava esperando a Lu chegar do supermercado, chamei ele. Pastor, vem cá. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Tome cuidado com fulano de tal. Disse isso para ele. Irmãos, obrigado pastor e tal, virou as costas, saiu. Eu ia falar a segunda parte. Ele não me deu tempo de falar a segunda parte, porque eu ia falar que o cara, o profeta, ia levar a igreja dele, porque Deus tinha me mostrado isso. Mas não deu tempo. Aí, 10 minutos depois eu chego em casa, eu estava na rua, tinha corrido, fui correr, né? Amanhã é dia de eu correr, eu corro, quarta é dia de eu correr, sábado eu corro, não, sexta eu corro, terça eu caminho, quinta eu caminho, sábado eu caminho. E aí, eu cheguei em casa, tomei um banho, liguei o meu WhatsApp. Aí eu ligo 2, 3 vezes no dia. O Pedro me mandou uma mensagem hoje, Pedro, dá uma palavra, pastor, lá no negócio do menino. Era 3 e pouco da tarde. Eu vi o meu WhatsApp, 2 horas, só voltei a ligar ele aqui, antes pouco do culto, Pedro. Eu não vi nada, aqui fica desligado.
Aí, quando eu liguei no grupo de pastores, uma mensagem dele. E você sabe o que ele escreveu lá, irmãos? Ele escreveu assim: um certo pastor de uma certa grande igreja na cidade e tal, né, me procurou, ele que cuide da igreja dele, que cuide do povo dele, ele nunca me ajudou, a igreja dele nunca fez nada, mas sentou o pau em mim, mas me arrebentou do início ao fim, só não falou meu nome, mas eu sabia. Irmãos, na hora, eu não tenho duas caras, na hora eu entrei no grupo, eu nunca fiz isso, foi a primeira vez na minha vida, entrei no grupo e falei assim: o tal pastor sou eu, pastor Robert José Cruz da Costa, da igreja metodista. E o que eu disse para esse cidadão foi que o negócio vai dar errado para ele e que ele deveria tomar cuidado com o que ele está fazendo, permitindo. Resumindo a história, ele ficou com um bico de tucano comigo, não deu 60, 90 dias, o cara arrebentou com a igreja dele, levou todo mundo da igreja dele, e ele está me procurando aí na cidade, se ele vê isso, ele vai me ver, está me procurando para pedir perdão agora. Sabe o que é, irmãos? Você fica muito entusiasmado com revelação. A maior revelação que você e eu temos é a palavra de Deus. Ande por ela, viva por ela, obedeça essa palavra e você não será enganado. Eu acredito em revelação, eu acredito em profecia. Deus me mostra as coisas, me revela as coisas, mas eu não vivo por isso. Isso ajuda a minha caminhada, mas não é fundamental para a minha vida. Se não houver uma revelação nessa igreja para a minha vida, amém. A revelação já está na palavra, é toda a luz que eu preciso para os olhos. Mas Jesus disse que nos últimos tempos, ora, haveria muita apostasia, muita gente correndo atrás de gente. Tem igrejas na nossa cidade que elas funcionam porque há muita revelação. Muita revelação, toda reunião tem revelação. Se não tiver revelação não está bom. Sabe o que vai acontecer? Essa criatura vai para o buraco. Porque quem é que diz que todo culto tem que ter revelação? Quem é que diz que todo culto tem que ter profecia? Eu vou te contar outra coisa. Eu fui pastor de uma pessoa, espetacular pessoa, lá em João Monlevade, espetacular pessoa, um homem simples, humilde, mas de uma sabedoria única. E ele tinha umas revelações. Até aí não tinha nenhum problema. Eu era uma pessoa recém-formada, um jovem de 28 anos na faculdade, mas eu sempre tive a minha experiência com Deus. Deus me revela muita coisa em sonhos, me leva para dentro da sua casa e me mostra o que você está fazendo de certo e de errado. Pode ficar com medo mesmo, pode ficar, porque mostra até detalhes. Mas eu estou aqui, Deus não abre o céu, pelo menos nunca aconteceu de abrir o céu para mim e eu ver tudo, não, mas em sonho já aconteceu, e muitas vezes, não é? Mas esse senhor, uma pessoa muito crente, muito boa, começou de repente, eu reparei com o pastor dele, a se orgulhar da sabedoria que ele tinha. E aí começou o problema. Um dia, preste atenção nisso, um dia, ele chegou na igreja e falou assim: pastor, o senhor precisa sair comigo, fazer uma visita comigo. Eu visitava muito, sempre visitei muita gente, né? E ele falou: o senhor precisa visitar comigo. Eu falei: mas por quê, senhor fulano de tal? Porque o senhor precisa ver como é que expulsa demônio e tal, tal. Ah, irmão, vai falar isso comigo? Eu precisava ver como é que expulsa demônio? Poxa vida, que eu já peguei de capeta pela frente, misericórdia. Eu já expulsei de demônio muito antes do Luiz aparecer na minha vida como amigo. Não tem brincadeira. Os apertos que eu já passei, os bichos voando em mim com vontade, igual ninja. Oh, Jesus, só Deus sabe. Aí, ele falou: o senhor precisa? Eu falei: tá bom. Querido, não mexa com um sacerdote, com um homem de Deus. Não mexa, vai dar errado para você. Ele falou isso comigo. Eu voltei para casa, preocupado, porque agora ele já estava muito orgulhoso da sabedoria, do discernimento que ele tem. Mas Deus não deixou barato. Deu uma semana, meu telefone toca 10 horas da noite, cai num pé d'água lá em Monlevade, que eu precisava pegar um barquinho para sair de casa, de tanta água que caía.
Um membro da igreja me ligou desesperado: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu falei: o que houve, irmão? Meu irmão, o capeta pegou ele aqui, o bicho está rosnando igual um leão, voando, e pai, tá, e o irmão fulano de tal está aqui, tem 1 hora expulsando, e o bicho não quer sair de jeito nenhum. Eu falei: segura esse irmão aí para mim, por favor, que eu já estou indo para aí. Aliás, eu nem tenho carro, você tem que me buscar, porque senão eu não tenho como chegar aí. Segura ele aí, manda ele me esperar. Porque eu não sabia expulsar ele, tinha 1 hora que ele estava lá e não conseguia resolver o problema. Irmãos, eu estava tão apertado, 10 horas da noite, eu estava preparando uma pregação na igreja, porque quando a ideia vem, eu falei: Deus, eu não posso perder tempo com esse capeta. Eu dobrei o joelho no escritório e falei: eu não posso perder tempo com esse capeta. Eu preciso chegar lá e resolver a parada em 5 minutos. E aí, quando eu dobrei o joelho, Deus me falou um negócio. Deus me disse a entidade que estava lá. Aí eu falei: beleza. Cheguei, o irmão chegou com o carro, botou dentro do carro e nós... Cheguei rapidinho. Quando eu cheguei lá, cadê o irmão? O irmão tinha dado o pé. Ficou lá 1 hora, não expulsou o demônio. Eu cheguei, identifiquei a situação, Deus me deu discernimento, mandei sair, com 5 minutos o cara ficou bom. Ficou bom, liberto, estava normal. O outro falou assim: pastor, o irmão fulano de tal estava aqui, tinha 1 hora e meia, não resolveu o problema. Eu falei: tá bom. No primeiro culto da igreja, eu cheguei, chamei o irmão, falei: irmão, vem cá. Mas por que o senhor não me esperou lá? Lá na casa do irmão? Ah, pastor, porque eu resolvi o negócio. Falei: o senhor não resolveu não, o senhor foi enganado pelo diabo. Ele fez de conta que saiu, te enganou, e você saiu e foi embora. Porque ele estava lá e o irmão do lado, estava mesmo. E estava lá e o bicho estava bravo mesmo. E o bicho saiu em nome de Jesus, o irmão foi liberto. Mas esse irmão continuou achando que era sábio. Resultado, irmãos, esse camarada saiu da igreja. Começou um trabalho independente na casa dele. Mas veja, quem disse que todo culto tem que ter revelação? Quem disse que todo culto tem que ter profecia? Todo culto tem que ter palavra de Deus para a sua vida. A revelação está na Bíblia. Se você não consegue andar de acordo com essa revelação, você é um crente frágil, você é uma criatura propensa à destruição pela ação do maligno. O que te mantém de pé, o que te protege é a palavra de Deus. Então hoje nós estamos vivendo apostasias. É sinal de que Jesus está voltando, o sol está dando o seu sinal, a lua está dando o seu sinal, nós estamos sendo atribulados, há apostasia de todos os lados. Jesus está voltando. Em quinto lugar, a volta de Jesus será precedida, escute isso, por uma depravação moral que se multiplicará. Veja o verso 12 que Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus diz que quando o tempo da sua volta se aproximar, haverá de maneira clara uma depravação moral. Ou seja, o mundo hoje está numa depravação moral incorrigível. O mundo está sem referência, o mundo está confuso, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, nós estamos vivendo um tempo sem marcos morais, onde ninguém respeita valores morais mais, e hoje temos também testemunhado exatamente a desintegração da família, a falência dos valores morais e espirituais. Ô gente, pelo amor de Deus, o cara começa a namorar a menina, hoje, e hoje os dois, já, no final da noite, já terminam na cama, no primeiro encontro. Antigamente a gente começava a namorar e a gente terminava na cama depois de casado. Hoje não, no primeiro encontro. Negócio hoje, irmãos, a gente namorava, antigamente, Emerson, a gente namorava, o máximo era um beijinho na boca. Hoje, no primeiro encontro, se não termina na cama, o cara já lavou a mão nela todinha, e ela nele. Não tem mais segredos. Antigamente, e isso não é coisa de gente da juventude dos 80 anos, não. Né?
Antigamente a gente ia namorar, o Emerson está falando lá nos últimos 30 também. Antigamente a gente ia namorar, a gente chegava, lembra, tia Juliana, sentava na sala da casa para namorar, não é verdade? Você sabe o que acontece hoje? Tem pai e mãe sem discernimento, vô e vó sem discernimento. O cara chega, daqui a 5 minutos, ele está no quarto da namorada, sentado na cama dela, batendo papo. Desde quando quarto de namorada e quarto de namorada é lugar para você sentar? Que mundo é esse, gente? Que tipo de crente é esse? Deus está falando, irmão. Preste atenção. Muito tempo atrás, um dos meus meninos pensou em namorar. Só pensou, ainda bem que desistiu da ideia. Porque eu tenho incentivado meus meninos a namorar no último ano de faculdade ou depois de formado. Porque aí já fica fácil, namora, já vai trabalhar, tem condição, gostou, casa. Agora fica namorando aí 5, 6, 7 anos, dá errado. Eu namorei 9 meses, encontrei 7 vezes com a minha mulher, casei com ela e vou fazer 30 anos de casado já. Então não é tempo de namoro que faz dar certo. Namorei 9 meses, encontrei 7 vezes e vou fazer 30 anos de casado. Então, meu menino pensou. Aí estou eu à tarde lá em casa, chega uma menina lá, na hora do café. Sentou, estou vendo que a menina tomou um café, muito agradável e tal. Daqui a pouco, eu distraído, mas a mãe não, né? A menina, meu menino foi para o quarto, a menina foi atrás. A minha mulher, vem cá, o que você está fazendo? Não, aí não é lugar de ficar não, para trás, senta lá no sofá da casa, passa já. Chamei a criatura e falei assim, você desiste dessa ideia, esse negócio está errado, não funciona. Desistiu da ideia, nunca mais pintou moça nenhuma lá em casa e espero que não pinte, já está entendendo, filho? Espero que não pinte até o último ano de faculdade. Eu não ia entregar, viu, Davi? Eu não ia entregar, mas já que você falou, nós vivemos um tempo, irmãos, um tempo de depravação, e nós temos que mudar esses marcos, em nome de Jesus. Menina, você não me entre no quarto do seu namorado, e nunca deite na cama dele, criatura. E você, rapaz, tenha juízo. Até hoje, quando eu entro na casa de um de vocês, repare a minha conduta, eu não passo da porta se você não me chamar. Eu toco, pastor, por favor, eu entro e paro. Pastor, senta aí, eu sento, mas eu não passo da sala. Não, pastor, uma cidade assim que vá plantar batata, na nossa casa é diferente. Amém, irmão? Amém. Tô bravo? Tô bravo não. Depravação moral, uma das marcas que Jesus está voltando, e esse mundo está perdido. Em sexto lugar, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, o caminho do anticristo está sendo preparado. Veja o verso 15, Jesus fala aí em Mateus 24:15 o seguinte: quando pois vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, o espírito do anticristo está aí. Irmãos, preste atenção. Você acha que essa pandemia que veio aí, a tal da Covid-19, foi gratuita? Não, irmãos, foi gratuita não. O diabo está por detrás de tudo isso. O diabo tem poder de controlar enfermidades, você sabia? Você não sabia? Deixa eu te avisar. Eu já vi cada coisa que o diabo faz nos exames médicos que você não acredita. O diabo controla algumas coisas, não me pergunte como, que eu também não sei. Deus deu autoridade, ele faz. Deus permitiu ele fazer. Me lembro uma vez que quando eu estava em Juiz de Fora, eu era seminarista. Alguém foi e me ligou e falou assim: Robert, você pode visitar uma pessoa muito rica em Juiz de Fora, nem vou mencionar aqui. Eu fui na casa de duas muito ricas e conhecidas, inclusive, político famoso de Juiz de Fora. Aí,
Me levaram lá. Eu falei, o que está acontecendo? Falou, pastor, eu era seminarista, mas já me chamavam de pastor. Pastor, acontece o seguinte, a pessoa está doente, e ela faz exame de todo jeito, e ninguém acha enfermidade. Vamos lá orar. E aí eu fui, irmãos. Mas veja, quando você tem bons professores, e você é observador, você aprende muito observando. E eu tenho um tio, que vem aqui de vez em quando pregar, pastor aposentado, 84 anos, e uma vez ele compartilhou um fato comigo e eu gravei na minha mente essa experiência dele. E não é que essa experiência veio bater a minha porta. Quando eu entro na casa desse cara fantástico, lá muito rico, em Juiz de Fora, cara doente, e aí eu converso com ele explica a situação, ninguém acha nada do problema da saúde dele. Eu pensei assim, o diabo está por trás disso. Pensei. E aí me lembrei da experiência do meu tio, que me disse o seguinte, meu filho, uma vez eu fui orar com uma pessoa e ninguém achava a doença dela. E aí quando eu botei a mão nela e fui orar, eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu proíbo, diz ele que foi uma ideia que veio à mente dele, eu proíbo o diabo de alterar os exames dessa pessoa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E essa pessoa, que meu tio orou por ela, foi repetir os exames e depois dessa oração acharam toda a enfermidade. O diabo estava alterando o exame. Quando eu botei a mão na cabeça desse cara para orar, eu lembrei do meu tio. E eu falei a mesma coisa. Deus, em nome de Jesus, eu proíbo o diabo de alterar os exames deste homem. Eu proíbo. E agora eles vão achar. Acabei de orar, falei com ele assim, por favor, volte e faça todos os seus exames, porque dessa vez os médicos vão achar o seu problema. Irmãos, quando ele relatou qual era a enfermidade, eu não acreditei. Porque, pelo amor de Deus, qualquer médico com o mínimo de discernimento conseguiria encontrar aquela enfermidade, a não ser que o diabo estivesse por trás do assunto. Eu encontro uma pessoa doente, tossindo. Doutor André, você que está aqui. Eu encontro uma pessoa doente, tossindo, o que eu penso? Eu penso duas coisas. Alergia, eu penso que pode ser uma pneumonia, ou eu penso que é uma tuberculose. Eu não sou médico, mas também não sou bobo. Ele tossiu, nenhum médico achava. Ele voltou, sabe que ele tinha tuberculose. Como é que não tinha encontrado? Só o diabo alterando o exame. Só o diabo. Achou, tratou, resolveu, ficou curado. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o anticristo vai usar o sistema para controlar a sua e a minha vida. A pandemia foi um teste que o diabo está usando. A doença matou muita gente, infelizmente. Mas o diabo está começando a preparar a sociedade para um controle mundial, para um controle para que você e eu possamos perder a nossa liberdade. É por isso que eu digo que nós estamos perdendo a nossa liberdade. Eu vejo, por exemplo, a primeira-ministra do Canadá, se você não vê, vai estudar, vai ler jornal. Eu vejo ela vindo a público no Canadá, pedindo perdão por aquelas pessoas que eles quase prenderam porque não tomaram a vacina. É só você pesquisar. Ela pedindo perdão na televisão. Nós queremos saber porque provaram que a vacina é um grande equívoco. Eu tomei. E eu sei lá o que vai acontecer, mas eu tomei. Agora, preste atenção. Mas quem não tomou, estava sendo quase tendo o pescoço arrancado fora. Negacionista, não sei o quê. Eu tomei, mas meus filhos não tomaram. E eu não deixei tomar. Não vão morrer, estão aí, estão bem, vão continuar vivos e firme e forte. Eu já vivi quase 60 anos, tá bom. Deus me der mais 30, 40, tá bom. Já estou feliz com o que Deus me deu, porque para quem era ter morrido com 14 anos igual eu, estou vivendo, já estou no lucro. Mas o diabo quer preparar um controle. Daqui a pouco aparece outra pandemia, para poder prender todo mundo, para ir domesticando a sociedade. O anticristo está por trás disso, irmãos. Eu não estou dizendo que toda doença é do diabo, eu estou dizendo que o diabo está usando o sistema. E nós temos que ficar atentos, porque ele não vai abrir mão de controlar a sua vida e a minha vida. Haverá um controle mundial, e no auge do seu poder, quando o anticristo estiver achando que abafou tudo, o Senhor Jesus vai se manifestar para destruí-lo. Então você e eu temos que entender que o mundo está sendo preparado para que o anticristo domine toda a sociedade. E eu estou terminando.
Em sétimo lugar, a volta de Jesus será precedida por uma multiplicação das guerras. Versos 6 e 7, Jesus diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha só, nos últimos dias, nos últimos ano e meio, 2 quase, estourou aquela guerra da Ucrânia com a Rússia. Ah, você acha que é só essa? Não, esses dias agora. Por favor, leia jornal, vá ler com o jornal. Eu não acredito em todos os jornais. Eu não acredito nessa turma, eu acho que eles inventam muita coisa, é uma turma podre, mas tem algumas coisas que são verdade. Estourou mais uma guerra na África, a África parece que ama essas coisas de guerra tribal, não é? Dá um pé de guerra lá, porque deram um golpe de Estado naqueles países do norte da África, e os outros países estão ameaçando invadir, para poder restaurar a tal da democracia, porque é um bando de corruptos que lá também, igual aqui no Brasil, não tem um que se salva. Se tiver meia dúzia, né? A gente está botando tudo num saco, mas é uma meia dúzia, olha lá, só Deus. Então, o que está acontecendo? Guerras. Preste atenção, eu estou terminando. Você tem noção de quantas pessoas morreram no século passado por causa das guerras? Deixa eu te dar um número. Morreram 200 milhões de pessoas no século passado por causa das guerras. Isso é sinal visível da volta de Cristo. Nós temos visto tribo lutando contra tribo na Albânia, em Ruanda, na Bósnia, na Chechênia, no Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Europa e na Ásia. E cada guerra que se tem, a gente faz o maior esforço para poder erguer aí um monumento da paz, mas logo em seguida, quando as pessoas assinam a paz, elas rompem, quebram essa trégua e a guerra começa de novo. Essas guerras são sinais da volta de Jesus. E eu quero terminar dizendo sobre o último sinal. Existem muitos outros, mas eu vou terminar com esse. Em oitavo lugar, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, os terremotos, escute isso, os terremotos pipocarão por todos os lados. Verso 7 de Mateus 24 diz assim, Jesus falando: e haverá terremotos em vários lugares. Preste atenção, normalmente você e eu, que somos uma pessoa um pouquinho informada, sabemos que a tendência dos terremotos é onde existem as placas tectônicas. E aí você vai ver o mapa por onde elas passam. Mas eu vou te dar uns dados aqui que não está no mapa. Os terremotos não estão acontecendo mais só onde as placas tectônicas se movem. Está sabendo? O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Até São Paulo um dia desse tremeu. O pessoal ficou com medo. Aqui em Montes Claros, em Minas, a terra está tremendo. Você já leu? Não leu? Então leia. No Brasil, nos últimos anos, nós vimos aqueles tsunamis na Ásia invadir com ondas gigantes. Agora, o que mais me impressionou foi uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, e que essa pesquisa que os americanos fizeram, o Instituto Geológico dos Estados Unidos fez, me chamou a atenção. Vamos a ela. E o que eles mostraram? Veja só o que eles relataram. Eles relataram que do ano de 1890 até o ano de 1930, ou seja, num período de 40 anos, sabe quantos terremotos de 6.0 na escala Richter aconteceu no mundo? Aconteceram apenas 8 terremotos. De 1930 a 1960, ou seja, num período de 30 anos, sabe quantos terremotos aconteceram? 18. Vá reparando. De 1960 a 1979, portanto 19 anos apenas, sabe quantos terremotos aconteceram acima de 6.0 na escala Richter? 64. Você está reparando a multiplicação? De 1980
a 1996, ou seja, em 16 anos, aconteceram mais de 200 terremotos traumáticos acima de 6.0 Richter na escala de medição. 200, irmãos. Eu não tenho os dados recentes. No século XX, resumindo a história da estatística geológica dos Estados Unidos, resumindo essa história, no século XX houve mais terremoto do que em toda a história humana. Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares. Esses terremotos apontam para a volta de Jesus. A minha pergunta é: o sol está escurecendo, a lua está ficando vermelha, a imoralidade está desencadeando, terremotos estão acontecendo. O que você espera mais para se tomar cuidado com a volta de Jesus? O que você está esperando para acertar sua vida com Cristo? Porque na hora que Jesus voltar e Ele aparecer nos céus com os seus anjos, aí já será tarde demais para todas aquelas pessoas que desejam consertar a sua vida. Você está preparado? Essa é a minha pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para o fim? Se de repente nós ouvíssemos aqui agora um clangor de trombeta tocando e Jesus voltasse, você tem certeza que você estaria no grupo daqueles que seriam arrebatados? Sua vida tem sido marcada pela verdade, sua vida tem sido marcada pela santidade e pela oração. Você está preparado para esse dia? Se você não está, querido, hoje é o dia e a hora de você se preparar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos orar. E o que você precisa de fazer nessa noite? Você precisa estar preparado, preparada para a volta de Jesus. Não espere chegar um tempo onde você não terá oportunidade de rever as coisas. Acerte a sua vida com Cristo rapidamente, querido. Ponha em ordem a sua casa, sua vida, seu relacionamento com Jesus. E se prepare, porque ninguém sabe o dia e hora em que Jesus vai voltar, mas Ele está à porta. Ele está à porta. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor nesse momento a vida da tua igreja, a vida de cada homem, mulher, rapaz e moça que está aqui nesse santuário. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa despertar o nosso coração, despertar a nossa alma, despertar o nosso ser, ó Deus, a fim de que sejamos homens e mulheres atentos aos sinais da tua volta, Pai. Ó Deus, nós falamos que aguardamos a tua volta, mas muitos de nós vivem como se isso nunca fosse ocorrer. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta a nossa vida, desperta o nosso coração, leva o teu povo, a tua igreja, ó Deus, à busca de uma vida de santidade, à busca de uma vida de integridade, à busca de uma vida de retidão diante dos teus olhos e também dos olhos dos homens, Pai. Ó Deus, desperta o nosso coração, para que possamos servir ao Senhor enquanto há tempo, porque ninguém sabe o momento em que o Senhor voltará, a não ser o Pai e o Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê um coração quebrantado, compungido, contrito, atento à tua voz e à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.